Olá pessoas, eu sou Emílio Faustino, tô aqui hoje pelo Cinemi para falar com essas duas grandes estrelas, Vladimir Brista e Mariana Ximenes, que estão no filme Um Homem Só. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E aí, gente? Combinamos. Que sintonia, né? Também depois de 3 filmes juntos, não é pra menos, é praticamente um casamento. Vocês não cansam, assim, de trabalharem juntos, não? Gente, eu não. Não, a gente se conta de quando em quando. Também não é. A gente deve ter, entre um filme e outro, deve ter sempre uns 3, 4 anos. É verdade. Eu não saí emendando, não. O que é estrear um filme tão premiado? Já tem 4 Kikitos, foi isso? 3 Kikitos. 3 É. Kikitos. O Melhor quarto atriz, melhor atriz para Mariana Ximenes, melhor ator coadjuvante Otávio, melhor fotografia Adriano Tegido. Olha, na verdade eu sempre quis ser diretora de cinema, eu sou formada em cinema, mas o caminho que eu escolhi para chegar até aqui foi ser roteirista antes, né? Fui assistente em direção, mas sempre estava querendo contar histórias e nem sempre como assistente de direção você está contando histórias, você está ajudando a contar histórias, mas não está contando as suas. Então eu fui ser roteirista para chegar na direção também, saber que algum dia ia fazer meu Já filme. era um plano antigo lá no fundo. Muito antigo. E conta um pouquinho pro pessoal do nosso site que não viu o filme, tá curioso pra saber do que se trata a história, um pouquinho do personagem de vocês, pode ser? A Josi, ela é uma... Eu costumo brincar que ela é mal-humorada, mas é adorável. Ela é muito carente, ela tem um universo dela muito particular, ela tem muita solidão. E tem o ambiente do quarto dela que é cheio de elementos, assim. É lindo o quarto. É lindo, né? Eu também gosto do quarto. E ela ela faz um trabalho pesado, né? Ela trabalha no cemitério de cachorro, então ela lida com a morte o tempo inteiro, ela pega na enxada, ela faz uma cova, né? Ela tem um trabalho braçal forte e ela é absolutamente sensível também. E ela é muito eloquente também, né? Ela é uma personagem que parece que tem um pezinho na loucura, sim, pode-se dizer isso? Pode. Sentiu uma vibe meio Angelina Jolie, em Garota Interrompida. Eu adoro aquele filme, eu adoro esse trabalho da Angelina. Muito obrigada. Por falar em Angelina, depois você conta do seu personagem. Eu tô sabendo que você iniciou na produção, agora você tá produzindo o filme. Você pretende fazer direção também, ir pra esses lados, igual a Angelina? Por enquanto, não. Por enquanto, eu fico só na produção e na produzir? atuação. Pois é. Vocês falaram de Gigi, estavam falando. Angelina Jolie, Gigi. Dirigiu. Gigi. Gigi. Não, porque eu sou íntimo dela, por isso que eu tô falando de Gigi. Você Gigi, fala de Gigi? Gigi ganhou com Garota Interrompida o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Sim. E ela também ganhou o prêmio, não é o Oscar, o nosso Kikito, mas de melhor atriz. Ela foi coadjuvante, ela ganhou a atriz. Mas tudo bem. Gigi, beijo, Gigi, no ombro. Beijo, Gigi. Me adota, né? Me adota, é muito bom. Gugu Dadá, Gigi. Arnaldo é um personagem que é um loser, que você reconhece inclusive em referências também de filmes indies americanos, que está numa situação como um bom loser também, de desencontrado na vida, meio sem referência em futuro, mal na vida, afetiva, amorosa, e escuta falar em dado momento que existe a possibilidade de fazer um clone dele mesmo. Existe uma máquina, um cara, um cientista que faz um clone, você coloca no seu lugar, você vai viver a sua vida que você julga medíocre, e você vai viver o que quiser, sei lá, numa ilha paradisíaca no sul da Bahia, por que não? E aí ele resolve topar e criar esse clone. Claro que isso não vai dar certo, vai surgir esse outro Arnaldo, só que antes, no meio disso também, ele se apaixona pelo personagem da Josi, quer dizer, da Mari, a Josi, e claro que esse amor também de alguma forma impulsiona ele para ser mais corajoso, e ele vai começar a lidar com o que a presença de um clone vai trazer na sua vida, e claro que tem alguma surpresa também do filme que eu não vou contar. Quero contar uma coisa pra você. Uma clínica que faz uma cópia de você mesmo e põe no seu lugar. Você vai se clonar. Que doideira que é essa, meu velho? Não, é sério. Olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história é a questão de como você abordou a ficção e a questão da clonagem, da cópia do personagem. Porque quando a gente pensa em ficção, a gente pensa em uma coisa futurista, né? Sim. E uma coisa futurista, num lugar muito chique. E você apresenta a sua história de uma forma bem diferente, né? Num lugar mais
suburbano, podemos dizer assim, ao invés de uma clínica super chique, parece uma das alas do SUS, assim, que a coisa acontece. O que me remeteu muito à abordagem de filmes como Distrito 8, que ao invés de se passar num grande centro, acontece lá no meio da África. Sim. Como que surgiu essa concepção? Eu acho que assim, foi a maneira que eu escolhi de trazer a ficção científica para o Brasil e ficar crível pra gente. Então, como eu já estava fazendo um gênero que não é típico, né, do cinema nacional, eu queria, na verdade, traduzir isso para uma maneira que fosse mais acessível para o público, assim, que a gente consiga se identificar, né, assim, porque identificação é tudo numa história, né? Se você não entra na história, acabou o filme. Existe um questionamento sobre vida e morte muito presente no filme. Tanto porque a história se passa boa parte no cemitério de cachorro, né? Tanto quanto porque o seu personagem, Vlad, ele tem uma vida que a gente pode falar que não é tanto uma vida, né? Uma sobrevida. Ele meio que vai empurrando ali com a barriga. Eu queria saber como que este assunto tocou vocês no processo durante a filmagem. Porque eu, quando vi o filme, saí assim pensando, poxa, o que falta acontecer pra mim pra fazer o que eu realmente quero fazer da minha vida? Tá vendo? Que lindo. Que bom que isso te provocou, tá vendo? Sim, maravilhoso quando o filme provoca reações. Mas como que foi pra vocês essa reflexão, viver isso lá? Lidar com o tema morte, que ele é presente, né? É claro que isso é amaciado pelo fato de ser uma comédia, né? Uma comédia romântica, ficcional, etc., ficção científica. Mas o tema morte, ele é forte, ele é muito... na verdade, a morte conta a lenda, né, de quem estudou, que a única mola propulsora de nossas vidas é a morte, é o medo dela, é o que nos faz agir. Então, quando ela se torna presente numa obra de ficção como essa, certamente ela turbina as questões, turbina a urgência desses personagens, de todos eles, e eu acho que isso é da nossa vida, acho que isso é nosso, assim. Se você parar para perguntar assim a fundo para qualquer pessoa o que ela teme, ele não teme a morte, porque quando ele pensa, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida, é porque ele sabe que a vida é finita. Porque se a vida dele fosse infinita, ele não temeria a morte. Nosso site é voltado também para o público LGBT e tem uma personagem lésbica lá. Eu queria saber se... Meu primeiro curta foi o festival que mais me bombou, foi o Mix Brasil. Bombou de forma positiva. Positiva, certo. Bombou de forma positiva. Meu primeiro prêmio eu ganhei no Mix Brasil. Eu queria saber como que surgiu essa personagem, porque eu sei que a história do cemitério de cachorro, que é onde a personagem surge, ele existe de verdade. Sim. A pessoa, no caso, ela é lésbica ou você introduziu isso pra dar... Eu coloquei, não, ela não é. Eu coloquei que ela era lésbica porque eu acho que isso, hoje em dia... isso tem que ser uma coisa natural, entendeu? Assim, isso. Então, assim, eu acho que tem que ter em todos os... Por que não uma mãe? Por que não uma madrasta com uma mãe? Entendeu? Assim, eu queria, na verdade, aumentar o espectro mesmo, assim. E eu queria que fosse uma coisa natural. Eu queria contar isso de uma forma natural. Eu escolhi que ela fosse lésbica por causa disso, entendeu? E eu acho que tem que ser assim. Não pode ser retratado de maneira estereotipada. Eu acho que tem que ser natural. E tem que ter cada vez mais nos filmes isso. Entendeu? Eu acho que assim, é uma função do autor trabalhar isso também. E das reflexões que o filme suscita, qual que você acha que é a grande mensagem que você espera passar pro público com o seu filme, assim? Eu acho que nós somos únicos, né, assim, até me perguntam por que a Mariana é ruiva no filme, porque os ruivos são raros, assim, tem um motivo dela ser ruiva, assim. Eu acho que nós somos únicos, né, e dentro dessa singularidade da gente, assim, a gente tem muitas leituras, né, assim, você é um pro seu pai, você é um pra, né, o seu amigo, pra sua mãe, pro seu irmão, né, assim, tem muitas leituras de você mesmo, mas não tem como ter um duplo, né, assim, é isso que eu queria dizer, assim, o que faz de você, né, você mesmo. Pode falar assim que para assistir sempre um filme quando estreia é bom que assistam na primeira semana, porque o filme nacional tem assim uma durabilidade, uma vida pequena nos cinemas brasileiros. Então, se as pessoas gostaram e ficaram interessadas, por favor, corram no primeiro final de semana. Um Homem Só. Eu já fui uma pessoa melhor.